Meus amados, quero cumprimentar todos com a paz do Senhor Jesus. Quantos estão felizes com Deus nessa noite? Levante a mão para cima. Olhe para o irmão da direita, da esquerda. Diga: Deus reservou esta noite para você. Quero externar meus agradecimentos ao Senhor Jesus pela rica e bela oportunidade que Ele nos dá de fazer parte desta linda festa. E aprove a Deus pela vida do pastor Roberto e a credibilidade de confiar as 2 últimas noites sobre nossa vida. Tenho por certo que Deus tem feito coisas extraordinárias durante esses 9 dias. Simplesmente uma alma que aceita Jesus já vale mais do que o mundo inteiro. Isso implica dizer que o esforço não tem sido em vão. Deus tem confirmado que está com a sua igreja. Quero louvar a Deus pela vida dos pastores que estão nesse altar, na minha retaguarda, pastor a qual tivemos o privilégio de conhecer como pastor Adilton. É isso? Acertei? Glória a Deus. É o pastor presidente que veio lá do outro campo, presbítero. Enfim, esses homens de Deus que tem uma história linda e bela, né? Eu me sinto um gatinho engateando no meio desses homens, e sei que a responsabilidade é grande nessa noite, mas tenho por certo que Deus nos ajudará mais uma vez, para a glória e louvor do seu nome. Quantos vieram aqui ouvir uma voz e uma palavra de Deus? Levante a mão para cima, dê glória bem alto para Jesus, porque Ele merece, irmãos. Pegue a sua Bíblia, abra comigo no Evangelho segundo escreveu o evangelista Marcos. Evangelho segundo escreveu o evangelista Marcos, capítulo de número 10, versículo de número 40. Número 46. E o versículo de número 52. Aleluia. Pode dizer para o seu irmão que não é pecado dar glória a Deus, irmão. Fale para ele: você é livre para adorar Jesus. Quem achou, diga amém. Diz assim: depois foram para Jericó, e saindo ele de Jericó com seu discípulo, uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava assentado à beira do caminho. Versículo 52. E Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu Jesus
pelo caminho. Podeis assentar, adorando a majestade do Rei. Aleluia! Meus amados, graças ao Senhor nosso Deus, que Ele nos deu o privilégio de estar pregando na última noite dessa grande cruzada evangelística que tem como tema impacto da fé. Falar sobre fé é algo extraordinário, porque existe dois tipos de fé: a fé natural e a fé sobrenatural. A fé natural é aquela que o homem nasce com ela. Quando você nasce e que você vai crescendo e que passa a idade de adolescente, depois juventude e depois a forma adulta, logo na idade de adolescente, você já tem a perspectiva de querer, de desejar, de ansiar por aquilo que você projeta e sonha. Você diz no seu coração e no seu subconsciente: eu quero ser um médico, eu quero ser um advogado, eu quero ser um juiz, eu quero ser um delegado, eu quero ser um soldado. Enfim, essa fé, ela é natural, a qual o homem aprende no momento em que ele já passa a entender as coisas. Agora, a fé sobrenatural, ela vai adiante, ela ultrapassa as barreiras a qual o homem natural ele não pode enxergar. Foi sobre essa fé sobrenatural que Hebreus capítulo de número 11 diz que a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê e a convicção de fatos que se existem. E pela fé entendemos que foi feito e criado o universo. Foi pela fé que Abel, temendo a Deus, ofertou e sacrificou ao Senhor a melhor oferta. Foi pela fé que Enoque foi trasladado, porque andou mais perto de Deus do que do mundo. Foi pela fé que Enoque subiu ao céu sem ver a morte. Foi pela fé que Noé, divinamente instruído e inspirado por Deus, construiu uma gigantesca arca na sua época e que o mundo vivia, onde todos comiam, bebiam e davam-se em casamento. Foi pela fé que Noé obedeceu a Deus e fez a arca, e por esse sentido de obedecer a Deus, só ele e a sua família foram salvos do naufrágio maior que existiu na face da terra. Foi pela fé que Deus escolheu o patriarca chamado Abrão, dizendo para ele: sai do meio da tua parentela
e vai para uma terra que te mostrarei e te farei uma grande nação. Foi pela fé que Abraão obedeceu, foi pela fé que Abraão andou peregrino no meio do deserto, foi pela fé que Moisés, quando tinha nascido, as hebreias temeram em dar ele ao carrasco pela ordem do rei, e era irrevogável a palavra do rei, mas elas pela fé não deixaram que os carrascos matasse a criança chamada Moisés. Foi pela fé que Moisés não aceitou ser chamado da filha de Faraó. Foi pela fé que Moisés deixou o Egito e foi aprender a caminhar com Deus no meio do deserto. Foi pela fé que Deus tirou o povo do Egito quando estava escravizado. Foi pela fé que o mar vermelho se abriu e todos que seguiram Moisés e a nação pereceram. Foi pela fé que a mulher chamada Raabe não pereceu com a sua família por ter estendido e escondido os escolhidos de Deus. Foi pela fé que as muralhas de Jericó caíram quando Deus disse a Josué no capítulo de número 6, dizendo: Josué, parte contra aquela terra, porque eu tenho entregado ela nas tuas mãos. Haja vista que a cidade de Jericó nunca tinha sido vencida e nem ninguém tinha ultrapassado aquelas muralhas, porque além de ser construída com alguns materiais finos, ela tinha 10 metros de altura por ser de largura e tinha um muro interno que tinha 6 metros de altura por 4 de largura. Alguns estudiosos diz que colocava-se 4 carros um do lado do outro em cima daqueles muros, mas pela fé o povo rodeou a terra andando 592 quilômetros, era a contagem 7 vezes, e na última 7 voltas, totalizando 13 voltas. Foi pela fé que os mais velhos, os novos carregavam os mais velhos e dizia: se eu conseguir, tu vai conseguir também. Foi pela fé que um incentivou o outro e disse: essas muralhas vai cair, porque Deus ordenou. Foi pela fé que eles marcharam com a arca na frente e os sacerdotes adorando. Quando foi na última volta, eles só gritaram dizendo: Senhor, e tocaram as buzinas e as trombetas. Foi pela fé que as muralhas caíram abaixo. É pela fé nesta noite que nós estamos aqui adorando ao Senhor dos Exércitos. É pela fé que você vai sair daqui vitorioso. É pela fé que Deus já está trabalhando na tua vida. É pela fé que você vai sair daqui renovado. É pela fé que você vai sair daqui revestido. É pela fé que nessa noite Deus entra na tua casa. É pela fé que nessa noite Deus quebra as barreiras, quebra as muralhas, e você vai cantar o hino da vitória. Quantos crê nessa noite que é pela fé? Levante a mão para cima, abre a tua boca, dá o maior glória que você puder agora.
agradar a Deus. Por que que aquele que se aproxima de Deus é necessário que creia que Deus existe e que Ele é galardoador do que os buscam? Aleluia. A Bíblia, a qual o texto nós lemos, fala muito bem de um homem que teve uma fé extraordinária. Aleluia. Porque fala do cego de Jericó. No Evangelho segundo escreveu o evangelista Marcos, fala que Jesus estava saindo da cidade de Jericó e com ele uma grande multidão. E com Jesus estava saindo, uma multidão o seguia ele. E quando Jesus está passando ou saindo da cidade de Jericó, ele passa na frente de um cego chamado Bartimeu. O texto que lemos é categórico em dizer que quando Jesus saía, uma multidão o seguia. Existem 3 tipos de multidões que seguem Jesus. A primeira multidão que seguia Jesus era a multidão dos curiosos, aqueles que iam atrás de Jesus para saber quem era ele, porque até então a sua fama não corria sobre toda a terra. Eles iam para saber quem era esse tal Jesus, que curava, que dava vista aos cegos, que fazia morto ressuscitar, que multiplicava pães, que fazia milagres extraordinários. A primeira multidão que seguia Jesus era a multidão dos curiosos. A segunda multidão que seguia Jesus era dos críticos, aqueles que iam para criticar aquilo que Jesus estava fazendo. Até um dia olharam para ele e disseram: tu expulsa demônio por Beelzebul. Jesus olha para eles e diz: se pecardes contra o Pai, tem perdão. Se pecares contra o Filho, também tem. Mas se pecardes contra o Espírito, não tem aqui nem na outra vida. Quem sabe muita gente olha para este evento e fica criticando. Tem muita gente que olha para este evento e que sabe, fica falando mal. Mas eu tenho uma palavra de Deus para aqueles que veio só olhar ou criticar. Tem um Deus acima do céu que é maior e Ele é dono da obra. Enquanto tu critica, a obra cresce. Enquanto tu fala mal, Deus abençoa. Enquanto tu metendo pau, Deus está abençoando. Enquanto tu metendo dedo, Deus está ordenando as bênçãos. Levante a mão para cima. Só quem veio adorar, só quem veio cultuar, só quem veio exaltar, adore a Deus agora aí. A segunda multidão era a multidão dos necessitados, aqueles que iam atrás de Jesus porque precisava, aqueles que iam atrás de Jesus porque carecia, aqueles que iam atrás de Jesus porque dependia, aqueles que iam atrás de Jesus porque não tinha outro homem na terra que fazia milagre, aqueles que dependiam e sabiam que eram pecadores e que precisavam da salvação. A terceira multidão que seguia Jesus era dos pobres e necessitados. Eu faço parte dessa multidão. Quem é que faz parte? Quem é?
porque necessita dele. Levanta a tua mão aí, abre a tua boca agora, dá uma rajada na cara, adora o teu Deus, reverencia agora. Levante a mão direita para cima, a esquerda também. Coloque a mão no ombro do irmão da esquerda com todo respeito e do outro da direita. Profetiza para ele, profetiza para ela. Hoje Deus mudará a tua história. Se você depende dele, então te prepara, porque ele está projetando o milagre agora. Vai! É que Jesus sempre estava na casa dos necessitados. Ele sempre ia atrás dessas pessoas. E um dia até olharam para ele e disseram: se ele soubesse que essa mulher pecadora não permitiria o que ela está fazendo. Aleluia. Porque quando ele entra na casa de um homem que achava que era melhor do que ela, ele não deu óculos santo, ele não lavou os seus pés, porque era cultura judaica. Ele não cumprimentou com um beijo, que era o óculos santo. Ele não fez nada. E ela, quando entrou, já entrou adorando a Cristo, sem se preocupar quem estava do lado, sem se preocupar quem estava na casa. Às vezes a gente se prende no meio dessa multidão, porque imaginamos que alguém que não serve a Deus vamos escandalizar. Não, irmão, nós não vamos escandalizar de maneira nenhuma. Eles vão sentir o mesmo desejo de ser como nós, porque a salvação, ela transpira. Quem é salvo passa, porque o Evangelho transforma. Um dia ele olhou para o discípulo e disse: eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes. Quero dizer para você, meu querido, Jesus veio para você nessa noite. Esse banquete especial é todo para você nessa noite. Quando Jesus está saindo da cidade, ele passa pelo cego chamado Bartimeu. No Evangelho de Mateus narra a mesma história, mas o evangelista diz que eram dois cegos. O Evangelho de Dr. Lucas também narra a mesma história, e ele diz que é um cego. A história diz que não havia um cego e nem dois cegos. Haviam vários cegos fora da cidade de Jericó, mendigando, pedindo esmola, dependendo do homem para sobreviver. E esses mendigos, eles tinham uma capa que eles andavam sobre os seus ombros, e que atrás desta capa tinha uma placa de metal com a sua assinatura do seu nome, Bartimeu. Esse não era o nome legítimo dele, trazia do seu pai. E esse Bartimeu estava todos os dias à beira do caminho, mendigando, pedindo esmola, todos os dias. Talvez você não tenha ideia do que é mendigar, porque você nunca passou por isso, graças a Deus. Talvez você não tenha ideia do que é passar fome. Talvez você nunca tenha passado por isso, graças a Deus. Mas só sabe a dor da fome quem já passou por ela. Só sabe a dor do sofrimento quem já passou por ele.
Bartimeu todos os dias estava à beira do caminho, mendigando, pedindo esmola para sobreviver. Jesus passa por ele e agora me chama a atenção, porque que quando Jesus passa, Bartimeu não se aguenta,